Ele entra na frente da espada para nos salvar. Mas para alguns cumprimentos, se necessário for, ele também quebra o barco. Que nós venhamos ter maturidade para entender cada processo e cada etapa. Livro de João, capítulo 18, vai dizer assim: Aleluia. Tendo Jesus dito essas palavras, saiu com os seus discípulos para além do rio, para o ribeiro Sidom, onde havia um jardim, no qual ele entrou com os seus discípulos. E também Judas, o que traía, conhecia aquele lugar, porque muitas vezes Jesus iria ali com eles, com os seus discípulos. Tendo então Judas recebido um destacamento, homens, oficiais, principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas, tochas e armas. Jesus, portanto, sabendo todas as coisas que lhe aconteceria, saiu e disse-lhes: a quem buscais? Eles responderam-lhe: a Jesus de Nazaré. Disse Jesus: eu sou ele. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhe disse: eu sou ele, eles recuaram e caíram no chão. Então ele perguntou novamente: quem buscais? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Jesus respondeu: eu tenho dito que eu sou ele. Eles, portanto vós me buscais, deixai-os seguir o seu caminho, para que se cumpra a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles eu perdi. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembanhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. E o nome do sacerdote era Malco. Então disse Jesus a Pedro: coloca a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que meu pai me deu? Podemos acertar. No livro de Atos, capítulo 27, lá no versículo 43, diz assim: mas o centurião, querendo salvar a Paulo, manteve-o longe de seus propósitos, e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e alcançassem a terra, e os demais, uns se lançassem em tábuas e outros em pedaços de barcos ou pedaços de navios. E assim aconteceu que todos escaparam seguros para a terra. Aleluia. Queridos irmãos, toda vez que o Senhor vem falar uma palavra, Ele sempre coloca no meu coração uma forma mais didática para estar tentando passar a mensagem, para que seja de um fácil entendimento, porque não é por muito falar e também não precisa de palavras difíceis, não é verdade? Para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco, até porque o Senhor é simples. Então eu vou falar com todos vocês de uma forma bem simples, tá bom? O livro de João, capítulo 18, o que me chamou a atenção e que o Senhor começou a falar comigo foi: tendo Jesus dito essas palavras, saiu com os seus discípulos para além do rio, para o ribeiro Sidom, onde havia um jardim, no qual ele entrou com os seus discípulos. Aqui a palavra fala de livramento, que Jesus deu livramento para algum chamado mal. Mas o começo da palavra fala que Jesus estava entrando no jardim com os discípulos. Portanto, se entrou, é porque estava fora. Ele não entrou sozinho. Diz a palavra que ele entrou também com os seus discípulos. A palavra aqui está me dizendo o quê? Quando tem alguma coisa que está fora, quando tem alguém que está fora, quando tem alguma coisa que está fora do propósito, Jesus ele se apresenta e ele leva tudo para onde não deveria ter saído. Porque Jesus aqui está fazendo o cumprimento de uma palavra. A palavra de Deus vai dizer que antes da fundação do mundo, o plano da salvação já era constituído, já havia sido feito. E Jesus não está nada mais, nada menos do que cumprindo um propósito dele. Aquilo que estava fora, agora ele está colocando para dentro. E sempre didático, perceba que tudo começou no jardim e tudo está terminando também no jardim. No livro de Gênesis capítulo 1 você pode ler que fez
ser feito. Mas quando chega no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, a palavra vai dizer: e o Senhor Deus fez o homem do pó da terra. E no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15, diz o Senhor Deus: e colocou o Senhor Deus o homem no jardim para cultivar e para guardar. Porque no jardim também tinha trabalho, mas também tinha que vigiar. Para cultivar, mas também para guardar o jardim. Porque se você não vigia, o que está fora entra e o que está dentro sai. Não demora muito tempo, se você não vigia, você está fora. Não demora muito tempo, mas você não vigia, você está dando passos por caminhos que não deveria. Meu Deus. Eu coloquei você, homem. Eu coloquei você, mulher, para vigiar, mas também para guardar. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. As más conversações corrompem os bons costumes. Só que conversar com a pastora, conversar com o pastor, conversar com o traficante, conversar com o empresário, eu posso ter vários tipos de conversas. Então de repente a minha irmã aqui sentada pode chegar para mim e falar: Cleiton, esse homem, essa mulher não é de Deus para você conversar, porque ele tem uma conduta assim, assim, assim. Ela pode me alertar porque ela está vendo a minha conversação, pastor. Só que preste atenção, eu isolei essa palavra para poder aplicar isso aqui. As más conversações corrompem os bons costumes. Por que você pode pular fora? Por que você pode passear por fora do jardim? Só que conversar com alguém é visível, alguém pode ver. Agora a conversa que eu tenho com o meu íntimo, que ninguém vê nas madrugadas, a conversa que eu tenho comigo mesmo, o meu sentimento, a minha alma, aquela que comanda os meus desejos e intenções do coração, aquela conversa que eu tenho comigo que eu não quero mais pisar na minha congregação, aquela conversa que eu tenho comigo que eu não tenho mais que estar fazendo a obra como eu fazia antes, porque eu não tenho que ser cobrado por tudo que eu tenho feito, aquela conversa que eu tenho comigo que eu tenho feito tanto e não tenho sido reconhecido, ou eu tenho feito tanto e a minha promessa ainda não chegou. E essa conversa aqui que ninguém vê, como é que fica? As más conversações corrompem os bons costumes. Porque se você der ouvido ao seu coração, ao seu desejo, às suas vontades, daqui a pouco você está fora do jardim. E Deus mandou você cultivar, mas mandou você guardar. E se você não guardar, daqui a pouco você está fora. Daqui a pouco você está igual a Asaf. Salmo 73, com efeito Deus é bom para com Israel, mas comigo quase me resvalaram os pés, quase me desviei, pastor, porque eu olhei para a prosperidade dos ímpios. Eu estou dentro do jardim, mas eu estou olhando para fora. Eu estou dentro do jardim, mas eu estou olhando para fora. Meu Deus. Asaf continua dizendo que até a pele dos ímpios era bonita, era linda. Eles prosperavam em tudo que eles faziam. Eles tinham tudo de bom. E ele reclama ainda mais: Senhor, eles levantam a língua contra o Senhor e nada lhes acontece. Mas quando chega no verso 16, 17, ele fala: até que eu olhei, até que eu entrei na casa do Senhor e atendei com o fim deles. O seu caminho não é o dele, as suas atitudes não são as deles. Se eles têm, tudo é. Se não é vontade de Deus, é permissão. Mas você, o que é seu está separado e preparado. O que é seu está separado e preparado. Você não precisa olhar para o que eles têm. Você só tem que olhar para quem você é e para o que você está fazendo. Deus te chamou para uma obra, é no jardim. Se alguma coisa aconteceu e foi para fora, Deus ele vai ter que voltar agora para palestrar contigo, para colocar de volta dentro do jardim. Porque agora dentro do jardim, Adão não aparece no texto, mas no capítulo 3 de Gênesis está Eva olhando e conversando com quem não deveria, dando atenção a quem não deveria. E a conversa é: por que você não come? Vai lá, pega. Pode pegar, pode fazer, pode falar, pode dizer, pode ligar, pode entrar nessa conversa, mas Deus está vendo. Mas Deus está olhando, Deus está alertando.
As más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado, porque o Deus que dá livramento, Ele também ele olha, Ele cobra de você. E por uma conversa indecorosa, uma conversa que não deveria acontecer, ela pega que não deveria, e entrega também ao companheiro dela. E agora os olhos de ambos se abrem. E agora Deus desce para palestrar com Adão, porque ainda fazendo algo de errado, ele ainda escuta a voz. Porque a palavra vai dizer: Adão, Adão, cadê você? Escutei a tua voz e tive medo. Pegou, errou, mas escutava a voz ainda. Estava no erro, mas ainda escutava a voz. Então não pode ser que Deus não falou. Estava no erro, mas Deus falou contigo, falou comigo. Quando eu estou pisando onde Deus acha que não quer, Deus fala comigo: Cleito, aonde tu está pisando? Volta, porque não é aí que eu mandei você ficar. Não é aí que eu mandei você caminhar. Volta nos teus pensamentos, nos teus olhares, na tua conduta, porque eu tenho um plano contigo, mas não pode se desviar do meu jardim. Ele errou, mas ele escutava a voz. Outra coisa, ele errou, mas ele ainda temia. Escutei a tua voz e tive medo, temeroso. Bom é quando a gente erra, mas a gente ainda tem um temor de Deus. É um bom sinal. Ruim seria se eu andasse por caminhos tortuosos, ou errasse na minha conduta e não tivesse mais um temor do Senhor. Mas enquanto há temor, fica tranquilo, porque se você fizer algo de errado, nós ainda vamos escutar a voz, porque o Senhor é misericordioso para te dar livramento até das coisas que você faz de errado. É muita misericórdia de Deus. Por isso que agora Jesus, no capítulo 18 de João, ele estava fora, diz a palavra, mas agora ele está caminhando para dentro. Tudo começou no jardim. Quem estava dentro foi para fora, porque a punição foi: agora vocês vão para fora do jardim. Colocou um querubim com uma espada que se revolvia da esquerda para a direita, ninguém mais entra. Está trancado o acesso. O acesso agora está trancado, ninguém entra pela desobediência. Mas agora no livro de João, capítulo 18, Jesus entra no jardim, caminhando, mas agora ele não entra sozinho. Agora ele leva quem estava com ele, leva os discípulos, aqueles que escutaram a palavra, aqueles que escutavam, que comiam, que bebiam, que dormiam com ele, e entra dentro do jardim. Porque agora um novo plano vai ser constituído. Se quem estava dentro levou para fora, agora Jesus veio para pegar quem estava fora e levar para dentro. Se quem estava fora estava lá achando que estava tudo bem, por causa do teu joelho, da tua intercessão, agora vai entrar para dentro, vai voltar, vai entrar. Se você tem clamado, se você tem buscado por essa pessoa, ela vai entrar para dentro do jardim, assim como você. Se você tem colocado o nome dela na oração, ela vai entrar para o jardim, porque Deus não deixa os seus. Enquanto você faz a obra dele, vai fazendo a sua obra. Enquanto você faz a obra que ele tem te mandado, ele vai cuidando da sua casa. Isso foi dito aqui hoje. A minha noiva, nossa, ela anos buscava pela salvação da família. E sexta-feira passada foi o batismo do pai dela, o último deles, o último. Todos estão na presença do Senhor. Mas foram anos de busca. Todos agora estão dentro do jardim. Só que a palavra continua nos falando. E a palavra continua falando assim. Eu vou ter que falar isso aqui. A questão de estar fora e estar dentro tem uma questão que implica que muitas das vezes as pessoas não entendem, pastor. Porque aqui é o Getsemane, pastor. A palavra de tradução Getsemane é prensa do azeite, prensa da oliva, prensa de oliva, de oliveira, prensa de azeitonas. É a prensa. Porque para cada litro de azeite você depende de 36 quilos de azeitonas para tirar o suco, a parte da água do suco, até extrair o óleo. Tem que bater, tem que prensar. Só que nem todo mundo está preparado para entrar no Getsemane. Eis o motivo que você tem clamado e tem pedido. Muitas pessoas sabem que precisam, até estavam dentro, só que estava dentro e saiu para fora. Agora que está fora não quer retornar, porque sabe que dentro tem pressa, porque sabe que dentro não caminha como que ele faz, o que quer, nem fala o que quer. Dentro tem que ser prensado, porque o Getsemane é lugar da pressa. Eu não vou fazer o que eu quero no Getsemane. Quando eu entrei para o Getsemane, o Senhor falou: aqui tem conduta, aqui tem forma de caminhar. Você não faz o que tu quer, nem caminha do jeito que você quer. Aqui é pressa
fora não querem vir para dentro. E infelizmente nas igrejas da nossa nação, muitos que estão dentro, na verdade estão fora. Meu Deus. Porque até o físico está aqui, mas a conduta está caminhando de acordo com o mundo. Porque não quer se sujeitar na prensa do Getsemane. Só que eu louvo ao Senhor por aqueles que se adequam com o Getsemane. Porque você pode ser até apressado, você pode ser até moído, mas Deus ele vai extrair o melhor de você. Lembra que para Deus extrair o melhor de você não é de qualquer forma, não é te dando o que você quer na hora que você quer. Eu sei que você pede ao Senhor e não tem nada mal disso. Eu peço ao Senhor e peço muito. Eu oro ao Senhor e entrego meus planos e meus projetos. E peço para que Ele coloque os meus planos alinhados com os deles. Porque às vezes eu acho que estou pedindo aquilo que vai ser bom para mim, mas o tempo sabe lá na frente que não vai ser bom. Nem tudo que eu peço para mim vai ser bom. Então eu peço assim: Senhor, pega a minha carta, tudo que eu escrevi aqui, alinha os meus planos com os seus. Porque eu não quero sair do lugar da prensa. Porque se eu for da forma que os meus planos, da forma que eu quero, Ele até pode me dar de tanto pedir, mas uma hora eu vou estar fora. Agora, se Ele alinhar o meu com o dele, o que eu pedi com o que tem para mim, Ele vai me dar o que é bom, perfeito e agradável. Bom, perfeito e agradável. Agora aqui no Getsemane a gente continua seguindo, por quê? Dentro do Getsemane aparecem pessoas. Judas, Malco, a turba de homens do Sinédrio, do sumo sacerdote, para poder prender Jesus. E agora, pastor, se apresenta, eles vêm com tochas, porque Getsemane é um lugar de escuridão para quem está com a visão fechada. Jesus está lá e não está reclamando de nada. Os discípulos estão lá e não estão reclamando de nada. O discípulo está lá e não está reclamando de nada. Jesus está lá e não está reclamando de nada. Mas para quem está com a visão fechada, esse lugar não presta, porque é escuro. Então eu tenho que pegar uma tocha acesa pela mão do homem e levar para lá, para enxergar conforme a minha força, aquilo que eu quero enxergar. E entra Malco, entra Judas liderando, entra as turbas, os homens com tochas e correios, para buscar Jesus. Só que nesse caminho, nesse processo, nesse trajeto, Jesus se apresenta diante deles e faz uma pergunta: a quem buscais? E eles falam: Jesus de Nazaré. E ele fala: sou eu. E eles diz a palavra que eles caem no chão. Só que eles perguntam aquele pergunta de novo: quem buscais? Jesus de Nazaré, sou eu. Deixa esses irem, para que se cumpra a palavra, que a nenhum deles foi perdido. E a palavra de Deus vai dizer que nesse momento um se apresenta. E aqui eu quero que você preste bem atenção no que eu vou falar. Um homem chamado Malco. Preste atenção. Quem é Malco? É um homem servo do sumo sacerdote. Os 4 evangelhos falam de Malco. Muitas pessoas às vezes falam que é soldado romano, outras coisas mais, mas não. Servo do sumo sacerdote. Malco aqui, ele estudou de 3 a 8 anos para servir como sacerdote. Malco estudou de 5 a 8 anos para servir no Sinédrio, para ser sacerdote, servir no templo. Ele é servo do sumo sacerdote. Aqui agora Malco, ele está no último ano de estágio, porque depois de todo esse ano de aprendizado na palavra de Deus, na palavra bíblica, agora na Torá escrita, agora Malco tem que estagiar. E aonde o sumo sacerdote não pode ir, envia Malco. E Malco aqui agora vai com o mandato do sumo sacerdote. Só que Jesus prega uma palavra diferente do que aqueles homens pregam. Então Malco aprende com o sumo sacerdote daquele nível de palavra. Malco aqui aprende que o que ele faz está certo. Malco está tendo entendimento de que eu estou indo fazer isso, mas eu estou certo. Quem está errado é Jesus. Quem está errado são os discípulos. Ele está indo na ignorância dele. E ele está caminhando para aprender Jesus. Não está errado, mas está achando que está certo, porque ele foi instruído assim. E quando chega lá, tem discípulos e tem Jesus. Presta atenção aqui. Eu vou falar agora de autoridade. Não é porque eu tenho autoridade que eu tenho liberdade para cortar pessoas também.
Deus ele te dá autoridade, mas ele te dá autoridade, mas não te dá liberdade. Para quê? Para matar pessoas ao seu redor. A pessoa que vive no tempo da ignorância, e você, quem possui a palavra, você tem que ser luz e canal para ele, porque a tocha que ele segura é acesa pela mão do homem. A palavra de Deus vai dizer que ele é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Agora Malco, achando que está certo, está indo fazer o que é errado, e se apresenta junto com aqueles homens, e Pedro está ali no local certo, só que agora ele faz o que é errado. Olha como os papéis se invertem, porque Jesus não mandou matar ninguém. Jesus nunca mandou puxar a espada para ninguém, para cortar a orelha de ninguém. Só que Pedro, na ignorância dele, com a autoridade que ele achou que tinha, porque Jesus era um rabi ou um rabone, e naquele tempo o homem, para ser um rabi ou rabone, ele ia no sinédrio, e o sinédrio liberava para ele duas coisas: uma era o segurança, outra era o tesoureiro. Por isso que Jesus andava com seguranças e tesoureiros. Judas e Pedro era o único que tinha espada. Foi dado para Pedro a espada, foi dado para Pedro a possibilidade, foi dado para Pedro a autorização, a legalidade de andar com a espada. Só que eu não posso andar com aquilo que é certo e fazer o que é errado. Aleluia. Eu não posso agora portar aquilo que é certo e fazer o que eu quero. Aplicar a minha espada com justiça, não posso. Agora, quando Malco, fazendo o que é errado, achando que está fazendo o que está certo, está vivendo num tempo da ignorância. Cabe agora quem é o propulsor da palavra explicar para ele. Jesus falou que tinha que se cumprir aquilo ali. Pedro não entendeu. Ele puxa a autoridade que ele tem e ele corta a orelha do sumo sacerdote. Preste atenção. Para um homem ser formado naquele tempo, para ele ser o servo do sumo sacerdote, e via ser um sacerdote que oficia dentro dos 24 turnos dentro do templo, ele precisava de vários preceitos para acontecer. Livro de Levítico, capítulo 8, versículo 22 a 23, 24 e 25, vai ser isso. Que Arão, Deus manda ungir Arão, os filhos de Arão. Qual era o processo? Arão se apresentava na tenda da congregação. Ele matava um bezerro. Moisés matou um bezerro, um bode. E ele fazia agora o preceito, que era pegar o sangue do animal, colocar nos chifres dentro do templo, nas 4 pontas, aspergir em volta do altar, aspergir pelo templo, e pegava o sangue e aplicava na orelha direita, no dedo, na orelha direita, no dedo direito e na ponta do pé direito. Orelha direita, ouvia a palavra sem cessar. Dedo direito, fala da mão, serviço. Não adianta que ele recebeu óleo, mas também não fazer o serviço. Não adianta que ele é unção, mas não querer fazer o trabalho. Orelha direita, ouvir a palavra. Ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Mão, sangue no dedo da mão, fala do trabalho que ele tem que fazer. Ele ouve, mas também pratica. E na ponta dos pés, vigia os teus caminhos, por onde você anda, porque senão você pode sair fora do jardim. Tudo está ligado. Só que ele, Malco, não tinha esse entendimento de que Jesus é quem estava com a razão. E Pedro puxa a espada e lança sobre a orelha de Malco. E agora diz a palavra que Jesus toma a frente. Porque quantas foram as vezes que as oportunidades da vida lá fora te foram negadas? Quantas foram as vezes que no trabalho, dentro da tua família, pelo marido, pela esposa, pelo filho, pelo colega, pelo amigo, a tua orelha de repente foi cortada? Quantas foram as vezes que você se preparou para alguma coisa e chegou no dia? Quantas foram? Acontece com todo mundo. Aconteceu comigo muitas vezes no emprego da minha vida. Eu me preparei tanto para alguma coisa, mas quando eu cheguei no ponto, no dia, a minha orelha foi cortada. Meu Deus. Aqui Pedro agiu, para mim, essa é a minha conjectura, com duas intenções. Claro que ele não queria que pegasse a Jesus.
mas eles usam autoridade sem a ordem de Jesus. Não era para ele ter agido assim. O que implica essa perda da orelha? Porque o livro de Levítico, Deuteronômio, vai ser, você pode ler, vou chegar, você busca lá, que o homem naquele tempo, para se apresentar diante do templo, não podia ter imperfeição física. Ele não pode. Quando Pedro corta a orelha, ele está falando: agora eu estou tirando todas as tuas oportunidades que você tinha. E o diabo ele faz assim contigo. Ele se apresenta diante de você, colocando na sua mente que a sua orelha está cortada, que a sua oportunidade acabou. O diabo coloca na sua mente que você não tem mais jeito, que você não tem mais chance, que o seu filho, que o seu esposo, que a sua esposa, que a sua filha não tem mais chance. O diabo vem na sua frente querendo cortar a sua orelha para que você desista do sacerdócio. Porque agora Malco sabe que ele não pode mais nem entrar dentro do templo. Porque homem com imperfeição física não entra no templo. Ele não pode receber o sangue agora na orelha direita, porque ele não tem. Só o que eu gosto em Jesus é que quando todas as nossas chances se acabam, ele aparece na frente e fala: diabo, guarda a espada, porque contra o filho de Jacó não tem encantamento. Diabo, guarda a espada contra a vida do meu filho e da minha filha, você não pode. Porque eles me buscam na minha casa de noite, de dia, de madrugada. Sou eu que dou o livramento. Sou eu que olho e vejo as noites das madrugadas. Sou eu que vejo os jejuns e as orações. E às vezes você entra e Deus não fala contigo. Às vezes você fala assim: Deus não falou comigo porque não levantou um profeta. Ele não precisa levantar profeta para falar contigo, porque ele está contigo todos os dias dentro da sua casa aqui, ó. Somente a palavra é o necessário para falar contigo. Você não precisa de nada mais. Todos os dias de angústia da minha vida, eu sento no sofá e eu abro a palavra, e Deus sempre fala comigo. Ele sempre fala comigo, porque eu tenho Ele do meu lado de noite e de dia. E quando alguma coisa está querendo vir para cortar a minha orelha, Ele se apresenta e fala: diabo, pode guardar essa espada, porque contra a vida do meu filho, contra a vida da minha filha, você não vai cortar a orelha. As oportunidades ainda continuam. Deus me trouxe aqui para dizer que é Ele que entra na frente dessa espada hoje, que tentou te matar. É Ele que tem te dado o livramento, sim. E é Ele que está agora restituindo aquela orelha que estava perdida no meio do Getsemane. O local era até escuro, era de pouca visibilidade, mas Jesus não precisa ter luz acesa por mão de homem. Ele toca na orelha, ele toca no local da orelha, e agora ele restaura aquilo que se havia perdido. Não por menos ele falou isso para Zaqueu: hoje veio salvação para sua casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio salvar, veio restaurar aquilo que se havia perdido. E às vezes não foi você fisicamente que se perdeu, não foi você que saiu fora do jardim, não foi você que desistiu de vir para o culto, de vir para a igreja, de obedecer ao pastor, a pastora, não. De repente você continua dentro do jardim, mas a mente está lá fora. Quando eu li essa palavra de Zaqueu, lá em Lucas 19, fala assim: o que se havia perdido. Eu atentei não para a pessoa física, mas para coisas que estão dentro da gente. O sentimento de adorar, o sentimento de ler a palavra, a vontade que você tinha no começo de orar e jejuar com tanta intensidade que você tinha, que às vezes você vai perdendo. E às vezes você se pergunta: Senhor, por que eu não consigo mais? Por que eu não consigo mais me ajoelhar e tirar aquelas horas de oração que eu tinha antigamente? Por que eu não consigo mais jejuar como eu jejuava antigamente? Por que é que eu não consigo sentar agora e tirar um momento com Deus, um momento da palavra? Por que eu não consigo? É aquilo que se havia perdido. Foi isso que o Senhor veio restaurar. São as orelhas perdidas no Getsemane. Volta a adorar como você adorava antes. Volta a buscar como você buscava antes. Volta a firmar nos propósitos como você fazia antes. Não deixa. Porque quando é para cumprir um propósito na sua vida, está livramento, ainda que ele quer o barco, ainda que ele tem que quebrar o barco, mas ele vai cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que
se arrependa. Ainda que ele tenha falado uma promessa, tido uma promessa, tenha sido lá atrás. Lá atrás, tu acha que ele esqueceu? Ele só quer que você volte para o mesmo lugar, para o mesmo jardim. É aqui, ó. Não é geográfico, é aqui, ó. Voltar para lá com intensidade. Porque como você fazia, você não faz mais. Tem uma fraqueza, você tem fraquejado. Por isso que eu li aqui no livro de Atos, capítulo 27. Porque não vamos entender, vou finalizar aqui. Se você olhar para Paulo, estava pregando lá em Jerusalém, foi preso, foi levado e foi julgado, mas ele falou assim: eu quero apelar para César. E quando ele apela para César, ele é colocado no navio Adamantium e é levado, depois é trocado de navio e ele é levado rumo à Itália. Só que nesse caminho ele para num lugar chamado Dois Portos, que era um lugar aberto, onde o vento batia da esquerda para a direita, e os homens estão desesperados, achando que vão morrer. Mas um anjo aparece para Paulo e fala assim: Paulo, não tema, porque todos que estão no navio eu entreguei na tua mão, e é tu que vai cuidar. A tua casa Deus entregou na tua mão. Por que tu está pensando em desistir? A tua casa Deus entregou na tua mão. Por que você está fraco e não quer buscar mais? Não é porque ele não veio agora, que ela não veio agora, que você vai parar. Não é por isso, porque esse barco ele entregou na tua mão, e a palavra é: esse barco, essa tripulação está entregue nas tuas mãos. Foi nas tuas mãos que eu entreguei. Só que eles ficam em Bons Portos e os homens entram no consenso que é melhor partir dali, porque Bons Portos é um lugar muito aberto, muito exposto. Porém também tinha uma coisa: não tinha diversão, não tinha zona de prostíbulo, não podia alimentar a carne. Então os homens falam: vamos embora daqui. Porque o homem carnal, ele é assim, onde ele não pode alimentar a carne, ele quer sair. Agora o homem espiritual, ele fica: tem vento e tem tempestade, o porto é aberto, mas é aqui que Deus me colocou, é aqui que eu vou ficar. Tem vento e tem tempestade, mas foi aqui que Deus me colocou, então é aqui que eu vou ficar. Eu não vou partir de Bons Portos sem a presença do Senhor. Eu não vou partir de Bons Portos sem o Senhor falar comigo. Só que a palavra de Deus diz que eles entraram no consenso e partiram de Bons Portos. Mas chegou uma determinada parte da navegação, que a navegação ficou difícil, e eles tiraram os botes e as cordas e amarraram o barco em volta, para que o barco não se partisse. Mas chegou um determinado momento que esse barco ele encalhou. E agora uma questão aqui muito importante: livramento. Muitas pessoas dentro do navio, uma ilha lá, eles pararam num banco de areia e uma ilha distante, só que o mar estava revolto. E quem quer entrar nesse mar revolto? A gente prefere ficar dentro do navio, que é mais confortável. A gente prefere ficar no navio, porque o que é físico que a gente tem, que a gente precisa é sólido. Mas Deus fala assim: não, eu quero que você pule nas águas e caminhe sobre as águas, porque quando você acha que vai afundar, você vai andar por elas. A palavra de Deus vai dizer que agora Paulo está aqui no navio, dá uma palavra para os homens, e o capitão agora no navio vai falar assim: vamos matar todos eles, porque lá em Roma, lá na Itália, em Roma, se você perdesse o prisioneiro, você também era morto. Vamos passar a espada em todos eles, 276 homens ao todo, incluindo capitães, marinheiros, prisioneiros. Vamos pegar os prisioneiros e vamos matar. E somos nós, às vezes, no navio, prisioneiros de uma situação. E agora o capitão Júlio, que agiu com a humanidade com o Paulo, fala assim: não vou matar ninguém aqui. Quem souber nadar, pula na água e vai nadando. Mas quem não sabe, se joga. Porque o navio vai estar quebrado, mas vocês vão nadar, segurando nos destroços do navio. Isso aqui é para você entender uma coisa, meu irmão. Aleluia. Tem uma coisa que eu gosto nesse pastor, e eu vou falar. Tem uma coisa que eu gosto em particular, e eu vou falar aqui. Porque esse pastor aqui, o pastor de vocês, esse pastor, ele não prega a facilidade. Todas as vezes que eu vi ele pregar, ele sempre fala palavras duras. E são essas palavras que nos sustentam. Às vezes a gente está tão quebrado, como esses homens do navio, que não tem mais para onde pular, que tudo que a gente não quer escutar é uma palavra dura. Mas entenda, olha agora para esse homem do navio dando a palavra: se joga no mar, não tem mais chance, o navio quebrou.
está afundando, a ilha fica muito longe, mas está revolto. O certo é pular em cima revolto e morrer. Só que aqui agora ele é como um pastor. Não está fácil pular em cima, mas pula e se segura nos destroços. Aleluia. Porque a parte de Paulo, a parte de Júlio foi feita. Quer livramento? Faça a tua agora. Quer livramento? Faça a tua parte. Não é toda vez que você vai ter um navio para se segurar, oh glória. Não é toda vez que você vai ter um navio para se segurar na vela. Às vezes, Deus, para fazer você chegar a algum lugar, Ele vai ter que quebrar o seu navio. Ele vai ter que te lançar no mar, e é isso que você não entende às vezes. Está tão difícil, Senhor. Está tão difícil, meu Pai. Mas é necessário às vezes Ele quebrar o nosso navio para nos fazer nadar. Porque se dependesse de nós ficaríamos num lugar de conforto. Livro de Mateus capítulo 14, quando Pedro e os homens estão ali remando, na quarta vigília da noite, Jesus vem caminhando sobre as águas. E Pedro com medo fala: Senhor, se for o Senhor, peça para que eu vá ter contigo. E o Senhor fala: vem. E a palavra de Deus diz que Pedro sai do barco e vai caminhando sobre as águas, atenta para os ventos e começa a afundar. Mas o livramento está aqui, ó, do lado dele. Se eu aplicar isso de uma forma contrária, talvez você entenda o que Deus quer falar nessa noite. Agora eu quero pegar essa mesma palavra e inverter ela. Você é Pedro, você está no mar, Jesus está lá, a tempestade está no mar, você até quer, já pediu para sair, e Jesus falou assim: vem, vem, vem. Olha para você. Porque pisar onde a gente não consegue se firmar é meio difícil. A gente pede Jesus para sair, mas a gente não confia quando Ele fala. A gente pede para caminhar sobre as águas, mas quando Jesus fala assim: vem, você fica no barco. Porque o barco é o local de conforto. O barco é o local físico onde você pode pisar com os pés. Só que Deus não tem isso para a minha vida nem para a sua. A palavra é dura. Você quer ter alguma coisa da parte do Senhor, inclusive os teus livramentos, pula no mar e vai nadando. Se necessário for, vai agarrando os destroços. Vai agarrando os destroços. Eu sei que é difícil, porque às vezes a carga é tão grande. Às vezes você suporta tanta coisa dentro de casa, às vezes você escuta tantas coisas dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, que fica difícil para você agora pular no mar, porque você tem medo de afundar. E isso não é errado ter medo. O que é errado é você não confiar na palavra daquele que você aceitou. Porque você levantou a mão e você aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador. E é quando Ele falar contigo, que você confie na palavra dele. Não é na minha palavra, não é do pastor e da pastora. É na palavra que Deus fala contigo. E Deus usa homens. Vai usar ele, vai usar ela, vai usar o pregador, vai usar quem tiver uma oportunidade para falar. Hoje, quando eu vim aqui, antes da pastora ser usada para mim aqui, Deus falou comigo lá, dentro de uma oportunidade. Sabe, porque às vezes você carrega tanto isso. Eu vou falar porque Deus falou comigo lá, eu vou falar isso aqui. Deus me falou comigo que tem pessoas aqui que está igual um caminhão, aquele caminhão de 2, 4, 6, 8 eixos que carrega carga na via dupla. O caminhão tem caminhões de 16 eixos. Só que tem pessoas aqui que está igual um caminhão de 16 eixos, está carregando carga que era para ser suportada em caminhão de 24 eixos. Não está mais aguentando. E o problema disso para você é que você está pilotando esse caminhão e tem hora que você tem que frear e você não consegue. Por quê? Porque o freio está funcionando muito bem, mas a carga que está em cima está grande demais. E quem está do seu lado às vezes nem entende. Nem entende o que você fala. Você não bota para fora, você não desabafa. Eu vou falar contigo, cara. Eu vou falar contigo. Muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa. E não está sendo colocado para fora. E está quase rompendo o vaso já. Está quase rompendo. Tá? A carga está muito grande. Deus está mandando você procurar alguém que vai te direcionar para você dividir. Está muito grande. Porque tem coisa que você não fala nem para o seu esposo. A carga está grande. Meu coração está aqui, ó. Deus, Ele vê a angústia no coração
Quando a gente chora por dentro para não mostrar por fora. Tá, pastor? Deus mandou te dar uma sentada ali, Deus estava falando comigo. Aleluia, meu pai. E é uma promessa que há muitos anos Ele te fez. Há muitos anos Ele te fez. E Ele manda te dizer que o homem é assim. Ele acha que ele não lembra. Ele acha que ele não lembra. O homem acha que ele não lembra. E essa promessa, eu não sei porque eu te conheci ontem, pastor. Mas essa promessa te fez faz muitos anos. Muitos anos. Você acha que Deus não vai honrar aquele que ele beija a casa? Você acha que Deus não vai honrar aquele que ele beija a casa? Me dá a tua casa. Me dá a tua casa. Tu acha que ele não honra aquele que ele pede a casa? A casa não é tua, ele só pediu Isaac. E porque você deu, ele vai te honrar. Porque essa promessa tem muitos anos. Muitos anos. E você acha que ele não lembra mais. Mas ali naquela cadeira, Deus falou comigo. Fala para minha filha que eu ainda lembro. Eu ainda não me esqueci. Porque agora dessa última casa ela vai ser melhor do que da primeira. Porque eu vejo as cargas. Eu vejo o tamanho das cargas que é colocada sobre o ombro dela. E ela não tem falado para ninguém. Ela tem ficado calada e suportada. Mas eu hoje desço na terra para falar contigo que eu não tiro a carga de você, mas eu te acrescento mais eixos aí para você suportar ainda mais. E essa promessa, ela continua de pé. Eu estou aqui hoje para reafirmar o que eu te falei há anos atrás. E só tu sabe. Oh, aleluia. Meu Senhor da glória. O livramento que Ele deu para a tua vida não foi em vão, irmão. O livramento que Ele deu para a tua vida não foi em vão. Quando Deus te pedir, entrega. Quando Deus te pedir algo, entrega. Porque quando você levanta, quando você sai para trabalhar, com a sua mente cheia de carga, Deus ele tem contemplado quando você senta. Oh Jesus, Deus que revela, Senhor. Você entra no ônibus. Você está na fila do ônibus. Você espera entrar essa fila para esperar um local melhor, porque você pode escolher o local para se assentar no canto. E quando você se assenta no canto, você inclina a sua cabeça no vidro ou para trás e vai dormindo falando com o Senhor. E você acha que eu não tenho visto? E você acha que eu não vejo? E você acha que eu não contemplo as orações que tu vai falando? Deus contempla tudo. Deus contempla tudo. E quantos foram os livramentos do caminho da casa para o trabalho, do trabalho para a igreja, da casa do pai para a mãe, do filho, quando você sai na rua? Quantos foram os livramentos que você nem viu? Hoje é noite de livramento, mas Deus manda derramar um bálsamo sobre vocês, liberar uma palavra de cura sobre essa igreja, porque tem muita gente que já está ferida. E Deus manda dizer, está ferido, mas Deus ele não mata, Ele cura, Ele salva, Ele liberta. Fica tranquilo sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre os seus projetos. Porque aquilo que foi escrito lá e colocado lá na oração e está guardado lá, Ele ainda vê. Porque tu escreveu a cartinha. Porque tu escreveu a cartinha. E Ele contempla cada vírgula daquela cartinha. Ele manda te dizer que está chegando um tempo novo. Eu não sei qual é o tempo. Quem, assim, o pastor conhece um pouquinho, eu vim pregar a segunda vez aqui. Esse não é o tipo de palavra que eu prego. Geralmente é mais voltada para o concerto, né? Mas Deus está me mandando falar isso, irmão. Deus está me mandando falar isso. Que Ele está fazendo um tempo novo para essas vidas e manda falar nessa igreja. Que Ele está fazendo um tempo novo de coisas que estão paradas, de coisas que estão já atrasadas. Ele só fala uma coisa: se tem algum momento que você está fora aqui, ó, volta àquela intimidade de antes, porque Ele contempla, Ele ama quem busca Ele nas madrugadas, Ele adora quem busca com diligência, quem busca com amor,
quem vai uma igreja com amor. Adoração não é vir para a igreja, fazer, pregar, cantar, varrer a igreja. Começa em casa. Fazer um almoço para o marido, para o esposo, para a esposa com alegria. Varrer o teu quintal de manhã, sentar ali, pegar a palavra do Senhor na primeira hora do dia, dar a premissa para Ele. Dizimar e ofertar é fácil. Dízimo é sentar na tua primeira hora do dia, pegar a palavra dele, que o Senhor quer falar contigo. E é isso que tem cobrado de você, porque você não tem feito mais. Quer os projetos? Quer a restauração? Lembra depois onde caíste e retoma a prática das primeiras obras. Porque Deus está fazendo um tempo novo na tua vida, manda te dizer o Senhor. E somente isso, não vou passar daqui, porque se passar daqui, aí já é o pregador falando, tá? Eu quero agradecer a oportunidade e louvar pela vida do pastor, pela vida da pastora. Eu gosto daqui, porque o pastor sempre